Você já imaginou que a própria data de nascimento, que parece tão comum, pode esconder códigos capazes de determinar sua fortuna futura? Pois eu digo, há números tão poderosos que carregamos desde o dia em que respiramos pela primeira vez. E se você os possui, o caminho para a riqueza pode estar aberto. Parece absurdo? Talvez. Mas a história me ensinou que o impossível muitas vezes é apenas aquilo que ainda não entendemos. Desde muito jovem, aprendi que a coragem de agir é algo que poucos realmente cultivam. Lembro-me de uma manhã fria em Pound, quando fui enviado para escrever uma reportagem sobre pequenos empresários locais. Muitos deles reclamavam da sorte, do governo, da concorrência, mas raros eram aqueles que tomavam a iniciativa de mudar suas circunstâncias. Observei um jovem que tinha ideias brilhantes para um empreendimento, mas permanecia sentado, esperando que alguém viesse lhe oferecer sucesso de bandeja. Quantas vezes você já fez o mesmo, esperando que a vida lhe entregasse o que deseja, sem mover um dedo? A verdade é que o número da iniciativa, gravado na sua data de nascimento, é um sinal que indica se você nascerá para agir ou para esperar. Durante minha jornada com Andrew Carnegie, ele me contou que a riqueza raramente chega por acaso. Ele me relatou a história de um empregado que tinha um plano para aumentar a produtividade da fábrica, mas nunca se dispôs a apresentá-lo. Resultado: outros, menos talentosos, prosperaram porque tiveram a audácia de agir. Carnegie dizia que a ação imediata, mesmo sem garantias, é a semente da fortuna. E não é só sobre grandes empreendimentos. Até nos pequenos passos do dia a dia, a iniciativa faz a diferença. Decidir escrever aquele artigo, propor uma ideia, oferecer ajuda a alguém, tudo isso cria momentum, uma força invisível que atrai oportunidades. Eu mesmo vivi essa lição na pele. Em meus primeiros anos como repórter, uma chance de entrevistar um influente empresário surgiu por pura iniciativa. Eu tomei coragem, bati a porta e pedi o encontro. Se tivesse esperado pela sorte ou por um convite, jamais teria começado a trilhar meu caminho rumo à compreensão do sucesso. A sensação de frio na barriga, o medo de ser rejeitado, tudo isso existia, mas a ação venceu. Você já se perguntou quantas oportunidades escapam simplesmente porque hesitamos no momento exato? A iniciativa também está ligada à superação do medo, e o medo mais comum é o medo de errar. Mas pergunto, você já viu alguém enriquecer evitando erros? Ao contrário, aqueles que tomam iniciativa aprendem com os erros rapidamente, ajustam sua rota e avançam mais rápido que os indecisos. Até mesmo figuras como Henry Ford, antes de criar sua famosa linha de montagem, enfrentaram fracassos e críticas, mas nunca deixaram de agir sobre suas ideias. O exercício é simples, mas poderoso. Observe durante 7 dias as oportunidades que aparecem ao seu redor, desde uma conversa que poderia render um aprendizado até uma chance de melhorar seu trabalho ou negócio. Tome ação imediata em pelo menos 70% delas. Anote cada passo e cada resultado. Você perceberá que a simples decisão de agir cria um efeito dominó em sua vida, atraindo situações que antes pareciam impossíveis. A iniciativa não é apenas uma qualidade, é o motor que transforma potencial em realidade, e cada vez que você age com coragem, aproxima-se de uma fortuna que ninguém pode negar. Houve momentos em que senti que o mundo inteiro estava contra mim. Recordo-me claramente de minhas primeiras tentativas de escrever artigos e livros. Cartas de rejeição chegavam quase todos os dias, e cada uma delas parecia um golpe que minava minha confiança. Eu poderia ter desistido, acreditando que não tinha talento, ou que a sorte nunca sorriria para mim. Mas foi nesse período que compreendi o verdadeiro poder da persistência. Persistir não é apenas continuar, é aprender a levantar-se após cada queda, é transformar cada não em impulso para tentar de novo. Andrew Carnegie sempre enfatizava que a riqueza e o sucesso não são destinos para os fracos de espírito. Ele me contou sobre muitos jovens que tinham inteligência e habilidades, mas que sucumbiram à primeira dificuldade. Lembro-me de um rapaz que trabalhava em uma das indústrias de Carnegie. Ele tinha uma ideia inovadora, mas quando enfrentou críticas e risos dos colegas, abandonou o projeto.
Outros, menos talentosos, perseveraram, ajustaram seus métodos e alcançaram resultados extraordinários. Aquilo me marcou profundamente. O sucesso não é sobre sorte, mas sobre nunca ceder à primeira dificuldade. Durante meus anos de reportagem, percorri cidades, vilarejos e fábricas, entrevistei empresários, operários, artistas e sonhadores. Vi sonhos nascerem, crescerem e, infelizmente, vi muitos deles morrerem antes de florescerem. A razão? A desistência precoce. É impressionante como tantas pessoas desistem justamente quando estão a um passo de alcançar algo grandioso. Desistem porque encontram obstáculos, porque ouvem críticas, porque as circunstâncias parecem dizer que não vale a pena continuar. Mas, em meio a essa multidão de histórias interrompidas, encontrei algumas que me marcaram profundamente. Histórias que acenderam em mim a certeza de que a persistência não é apenas uma virtude, mas a própria estrada que nos leva da mediocridade à grandeza. Uma dessas histórias é a de Thomas Edison. Pense comigo. Um homem tentando milhares de vezes construir algo que ninguém havia conseguido antes, a lâmpada elétrica. Cada tentativa fracassada era, para a maioria, um convite à desistência. Qualquer outro, depois de tantas falhas, teria dito: "Não nasci para isso", ou "a vida não é justa". Mas não Edison. Ele encarava cada falha como uma lição, como uma etapa do processo. Para ele, cada erro era apenas mais uma maneira de descobrir como não se fazia uma lâmpada, e não um sinal para parar. O resultado todos conhecemos. Edison conseguiu. E não apenas criou a lâmpada, mas deixou um legado que iluminou o mundo e inspirou gerações. Seu nome se tornou sinônimo de invenção, de progresso e, principalmente, de persistência. Ele provou que o fracasso não é o fim, mas o caminho necessário para a vitória. Ao ouvir e estudar sua história, aprendi que a vida recompensa aqueles que permanecem no jogo, mesmo quando parece que todas as fichas estão contra eles. A persistência é o elo invisível entre os sonhos que temos e a realidade que queremos construir. É ela que transforma a dúvida em certeza, a tentativa em conquista, o impossível em possível. E se há uma lição que carrego comigo de todos esses anos de observação e aprendizado é esta: o mundo se curva não ao talento puro, nem à sorte passageira, mas àqueles que se recusam a desistir. Porque a persistência é a linguagem universal dos grandes vencedores. Quando olhamos para nossas próprias vidas, percebemos quantas oportunidades são perdidas simplesmente porque desistimos cedo demais. Quantas vezes você já deixou um projeto inacabado, um sonho interrompido ou uma ideia promissora de lado por sentir-se cansado ou desmotivado? A persistência não é natural para todos, mas pode ser cultivada. Eu mesmo, ao escrever meu primeiro livro sobre sucesso, enfrentei a rejeição de dezenas de editoras. Cada negativa era uma tempestade, mas continuei enviando manuscritos, revisando capítulos e ajustando meu estilo, até que, finalmente, consegui captar o interesse de pessoas influentes que mudaram minha trajetória. Se você deseja transformar sua vida, deve se comprometer a persistir incondicionalmente por um período determinado. Experimente este desafio. Escolha um objetivo, pequeno ou grande, e trabalhe nele todos os dias durante 21 dias, sem permitir que desânimo, críticas ou fracassos o façam desistir. Anote cada progresso e cada obstáculo. Com o tempo, perceberá que a persistência não apenas abre portas, mas também fortalece sua mente, aumenta sua confiança e cria um magnetismo que atrai oportunidades que antes pareciam inalcançáveis. Houve um período em que percebi que muitas pessoas, mesmo trabalhadoras e inteligentes, permaneciam presas a vidas medíocres simplesmente porque não conseguiam enxergar além do presente. Elas viviam em uma rotina de pequenos objetivos, acomodando-se com o que parecesse seguro, sem imaginar o que poderiam alcançar se tivessem uma visão clara e definida de seu destino. Lembro-me de um jovem que conheci em meus anos de reportagem. Ele possuía talento para negócios, mas limitava suas ambições a pequenas vitórias diárias. Quando sugeri que sonhasse maior, seu rosto expressou incredulidade e medo. Quantas vezes você já sentiu que grandes sonhos eram impossíveis,
e por isso os descartou antes mesmo de tentar. A visão é o farol que orienta nossas ações e decisões, e sem ela, até mesmo o trabalho árduo pode se perder no vazio. Andrew Carnegie tinha uma visão clara de construir impérios que transformassem indústrias inteiras, e era isso que guiava cada uma de suas decisões. Ele me contou que muitos de seus contemporâneos, embora igualmente capazes, falharam por não visualizar o impacto de suas ações a longo prazo. Eles trabalhavam arduamente, mas sem propósito definido, e por isso viam suas carreiras estagnarem ou suas ideias se dissiparem. Eu mesmo aprendi isso de forma vívida em minha carreira. Durante meus primeiros trabalhos de pesquisa sobre sucesso, tive a chance de entrevistar homens e mulheres que haviam alcançado grandeza e aqueles que haviam fracassado. Aqueles que prosperaram tinham todos uma coisa em comum: uma visão clara de seu destino e a capacidade de imaginar com detalhes vívidos o que desejavam construir em suas vidas. Por outro lado, aqueles que falharam muitas vezes eram igualmente talentosos, mas suas metas eram vagas, abstratas, quase inexistentes. A visão não se restringe a grandes ambições. Ela se aplica a cada decisão que tomamos diariamente. Você já parou para refletir sobre como pequenas escolhas moldam seu futuro? Qual emprego aceitar? Qual ideia desenvolver? Com quem se associar? Tudo isso deve ser guiado por uma visão clara do que deseja alcançar. Sem essa clareza, é fácil ser levado pelas circunstâncias, pelas opiniões alheias ou pelo medo do desconhecido. Experimente este exercício. Dedique 15 minutos do seu dia para imaginar, com riqueza de detalhes, como quer que sua vida seja daqui a 5 anos. Visualize onde estará, com quem estará, quais habilidades terá desenvolvido e que conquistas terá alcançado. Escreva essas imagens em um caderno, tornando-as concretas. Faça isso diariamente por 1 mês. Você perceberá que sua mente começa a organizar oportunidades, decisões e ações de forma alinhada à sua visão. É essa clareza que transforma talentos dispersos em realizações extraordinárias. Hesitar é um veneno silencioso que corrói as chances de qualquer pessoa. Recordo-me de uma negociação decisiva que conduzi em meus primeiros anos como escritor. Havia a oportunidade de fechar um contrato com uma editora influente, mas senti medo. Hesitei, procurei desculpas, avaliei riscos por horas a fio. Aquela indecisão quase me custou uma parceria vital. Aprendi naquele instante que o número da decisão presente na data de nascimento de cada homem indica se você tem coragem de agir ou se será refém das circunstâncias. Quantas oportunidades já deixamos escapar por temer errar ou por esperar o momento certo? Pense em figuras como Henry Ford. Antes de criar sua linha de montagem revolucionária, ele enfrentou falências e dúvidas de investidores, mas quando decidia com firmeza e rapidez, agindo mesmo diante de riscos aparentes. Aqueles que hesitavam, colegas, concorrentes ou parceiros, ficavam para trás, presos à indecisão enquanto ele avançava rumo ao sucesso. A lição é clara: a decisão é mais poderosa do que a própria sorte, pois transforma conhecimento e ideias em ação concreta. Eu mesmo vivi a força da decisão quando comecei a entrevistar os maiores empreendedores de minha época. Cada escolha de abordar uma pessoa, propor uma pauta ou publicar um artigo era um teste à minha capacidade de decidir. Se eu tivesse adiado, muitas das histórias que aprendi sobre sucesso jamais teriam chegado às minhas mãos. Até mesmo um pequeno atraso em uma decisão pode gerar efeitos em cadeia, alterando completamente o curso de sua vida. O poder da decisão está intimamente ligado à confiança. Quem hesita questiona suas próprias habilidades, e essa dúvida é absorvida pelo mundo ao redor. Já aqueles que decidem rapidamente transmitem firmeza, gerando respeito, credibilidade e oportunidades inesperadas. Experimente este desafio. Durante 7 dias, comprometa-se a tomar todas as decisões, grandes ou pequenas, imediatamente, anotando o resultado de cada uma. Observe como, ao exercitar esse músculo, sua vida passa a fluir com mais clareza e portas que antes pareciam fechadas começam a se abrir. A decisão não significa agir de forma impensada ou guiada,
apenas pela emoção do momento. Pelo contrário, ela exige reflexão, clareza e propósito. Mas, ao mesmo tempo, a verdadeira decisão não permite que a procrastinação se instale. Porque cada instante em que você hesita, cada dia em que adia uma escolha importante, é uma oportunidade que se esvai silenciosamente, sem jamais voltar. O tempo não para aqueles que duvidam, e o sucesso raramente visita quem prefere esperar pelo momento perfeito. Esse momento simplesmente não existe. Decidir significa dizer a si mesmo: eu sei aonde quero chegar e estou disposto a assumir as consequências do meu caminho. Essa postura transforma a vida porque cria movimento. Nada de grandioso é construído na inércia. Um sonho sem ação não passa de fantasia. E uma meta sem decisão é apenas um desejo solto no vento. Quanto mais você pratica o ato de decidir com convicção, mais a sua mente se fortalece e mais o seu caráter se consolida. Você começa a perceber que as grandes conquistas não pertencem aos mais inteligentes ou aos mais talentosos, mas àqueles que tomam decisões firmes e seguem em frente, mesmo sem todas as garantias. Com o tempo, a decisão consciente e corajosa se transforma em hábito. E esse hábito cria um alinhamento poderoso. Sua vida passa a avançar na mesma direção que sua visão, impulsionada pela iniciativa, sustentada pela persistência e iluminada por um propósito claro. É assim que os sonhos ganham forma, que a ação vence o medo e que o sucesso deixa de ser uma esperança distante para se tornar uma consequência inevitável. Nenhum homem alcança grandeza sozinho, e essa verdade se manifesta de forma ainda mais evidente quando falamos de riqueza. Lembro-me de um encontro que tive com Andrew Carnegie, durante o qual ele me disse: Hill, você pode ser talentoso, persistente e visionário, mas se não souber cultivar conexões, jamais realizará o potencial que carrega. Ele contava sobre empresários que, apesar de grandes ideias e esforço, permaneceram na obscuridade simplesmente por não valorizar relacionamentos estratégicos. Amigos, parceiros, mentores e até concorrentes podem ser multiplicadores de oportunidades ou barreiras silenciosas. Durante meus anos de pesquisa, observei que as pessoas tendem a subestimar o poder de uma rede de contatos bem cultivada. Vi jovens capazes que preferiam trabalhar sozinhos, acreditando que seus talentos seriam suficientes. Mas a verdade é que o mundo recompensa aqueles que sabem unir forças, trocar experiências e construir confiança. Recordo-me de um caso específico. Um empresário talentoso que eu conheci em Chicago tinha uma ideia revolucionária para expandir seu negócio. Ele ignorou conselhos de colegas experientes, rejeitou parcerias e isolou-se. Em menos de 2 anos, sua empresa fechou portas, enquanto outros, menos talentosos, prosperaram por saberem colaborar e criar alianças. O poder das conexões também se manifesta na forma de oportunidades inesperadas. Muitas vezes, um encontro casual, uma conversa breve ou uma carta enviada por iniciativa própria pode abrir caminhos que o trabalho individual jamais conseguiria. Eu mesmo, no início de minha carreira, consegui entrevistar grandes empreendedores porque me dispus a criar essas conexões. Cada porta que se abriu foi resultado direto de relacionamentos que cultivei, e não apenas de talento ou esforço isolado. Se você deseja aplicar isso em sua vida, comece de forma prática. Durante os próximos 30 dias, identifique 5 pessoas que possam agregar valor ao seu crescimento pessoal ou profissional. Escreva cartas, faça visitas ou simplesmente converse, oferecendo colaboração ou ajuda antes mesmo de pedir algo. Observe como o mundo reage quando você demonstra interesse genuíno em outras pessoas, e não apenas em si mesmo. A conexão é, em muitos casos, a ponte entre ideias e realizações, entre ambição e riqueza, entre sonho e realidade. Quem não cultiva suas conexões frequentemente percebe que a vida passa e oportunidades desaparecem. Já aqueles que entendem o valor de relacionamentos estratégicos descobrem que o sucesso é multiplicado, que portas se abrem com naturalidade e que o caminho para a realização se torna mais claro e rápido. A lição é simples, mas profunda.
Sua riqueza não é medida apenas pelo que você sabe ou faz sozinho, mas pela qualidade das alianças que constrói e mantém ao longo da vida. Se há algo que deve permanecer em sua mente, é isto: o verdadeiro poder para transformar sua vida não está apenas nos números que nasceram com você, mas na forma como você age sobre eles, na coragem de iniciar, na persistência em continuar, na clareza da visão, na firmeza das decisões e na qualidade das conexões que cultiva. Cada um desses elementos é um degrau, e aplicá-los diariamente significa subir, pouco a pouco, rumo a uma versão de você mais sábia, mais confiante e mais próspera. E agora, há outro vídeo esperando para guiá-lo ainda mais alto, mostrando como evoluir seu pensamento e suas ações, ajudando-o a se tornar pelo menos 1% melhor do que é hoje. Agradeço por dedicar este tempo a investir em si mesmo, e estarei esperando por você nesse próximo passo de sua jornada rumo ao verdadeiro sucesso.